Nesse vídeo, vamos ter uma primeira aula para o nosso sutiã de MMC. Então, vamos começar definindo as grandezas principais que vão ser usadas ao longo da matéria. A primeira delas é um vetor deslocamento, que basicamente é um vetor que descreve o deslocamento de um ponto do corpo. Ele é dado em metros e é dado por um vetor com uma componente XYZ. Depois disso, temos o tensor tensão, que é dado em Pascal ou Newton por metro quadrado, que é basicamente um tensor, ou seja, uma matriz, que descreve o estado de esforços de um corpo. Coloquei aqui, por exemplo, um tensor tensão em coordenadas cartesianas e um tensor tensão em coordenadas cilíndricas. A gente pode observar que x vira r e y vira θ, nesse caso, que fica. Esse tensor aqui normalmente é usado para descrever corpos com formato mais quadrado e esse com formato mais cilíndrico. Depois temos o tensor deformação, que é uma matriz que indica como um corpo se deforma. A deformação é uma grandeza que não tem unidade. E detalhe, essas matrizes sempre são matrizes simétricas. Estado plano de tensões ou deformações. Então, um estado que aparece muito em provas é o estado plano de tensões ou deformações, e que o tensor tensão ou tensor deformação são dados por essa fórmula, com a última linha e última coluna sendo zero. Mas cuidado, se considerando o mesmo corpo, tivermos um estado plano de deformações, não necessariamente teremos um estado plano de tensões e vice-versa. Por que disso? Por conta das leis de Lamé e Hooke. O que são isso? As leis de Lamé e Hooke são usadas para quando queremos transitar entre o vetor deslocamento, o tensor tensão e o tensor deformação. Então, por exemplo, se temos um vetor deslocamento, conseguimos calcular o tensor deformação a partir dele, usando a hipótese de pequenas deformações, dado por essa matriz aqui. Então, se eu tenho um vetor deslocamento, eu consigo montar o tensor deformação por essa relação aqui. Então, eu abro uma matriz e coloco aqui, primeira componente, a derivada da componente x do vetor em relação a x. Depois, aqui, a segunda, um meio da derivada da componente x do vetor em relação a y, mais a derivada da componente y do vetor em relação a x, e por aí vai. Depois de calcular o tensor de formação, consigo, através da fórmula de Lamé, calcular o tensor tensão, onde a fórmula é dada por essa relação aqui, em que mu e lambda são constantes que dependem do material. E esse termo trata-se do traço do tensor de formação, que é dado pela soma dos elementos da diagonal principal, e I é uma matriz identidade. Tendo o tensor tensão, consigo usar a lei de Hooke, dada por essa relação aqui, para calcular o tensor de formação, onde o procedimento é basicamente o mesmo, mas as constantes são outras. As constantes são E, que é conhecido como módulo de Young, e V, que é conhecido como coeficiente de Poisson, que também são constantes que dependem do material. As constantes usadas na fórmula de Lamé, mu e lambda, estão relacionadas com as constantes módulo de Young e coeficiente de Poisson, dadas pelas relações aqui. É importante ressaltar também que a hipótese de pequenas deformações que a gente viu no slide passado para calcular um tensor de deformação a partir do vetor deslocamento, ela também vai mudar se a gente estiver trabalhando numa base de coordenadas cilíndricas, né? Vocês veem que, por exemplo, adiciona aqui um sobre r, aqui esse termo muda, aqui esses termos aqui também mudam. É só importante ressaltar isso também. Uma equação que aparece muito nos problemas é a equação de equilíbrio. A equação de equilíbrio é dada por essa relação aqui. O divergente do tensor tensão mais o vetor força volumétrica é igual ao vetor nulo. Então eu coloquei aqui as equações de equilíbrio em coordenadas cartesianas
e as equações de equilíbrio em coordenadas cilíndricas, para podermos ver que algumas coisas mudam. Então, para coordenadas cartesianas, simplesmente vamos pegar aqui a primeira linha da matriz do tensor tensão, derivamos sigma xx em relação a x, mais sigma xy em relação a y, mais derivamos x em relação a z, mais a componente x de f igual a zero. Depois, pegamos a segunda linha do tensor tensão, derivamos sigma yx em relação a x, mais sigma yy em relação a y, mais sigma y em relação a z, mais a componente y do vetor igual a zero. Ou seja, quando a gente aplica o divergente nesse tensor, o divergente é o operador que vai fazer sair três equações: uma equação em x, uma equação em y e uma equação em z. Por isso que somei a componente x do vetor na equação em x, a componente y do vetor na equação em y, e a componente z do vetor na equação em z. Aqui, no caso de coordenadas cilíndricas, podemos ver que é diferente de coordenadas cartesianas. Teremos alguns fatores de correção, como 1 sobre r, teremos esse sigma rr menos sigma θ θ sobre r. É isso, podemos ver que a fórmula muda. A equação de equilíbrio para coordenadas cartesianas é preciso saber de cor, e a equação de equilíbrio em coordenadas cilíndricas geralmente é dada em formulário. Depois, vamos ver os conceitos de vetor tensão e vetor deformação. O vetor tensão e o vetor deformação surgem quando eu quero saber a tensão ou a deformação em algum lugar, em alguma face específica do meu corpo. Por exemplo, aqui, se estou interessado em saber a tensão na face superior do meu cubo, estou interessado em saber o vetor tensão nessa face. Para saber ele, pego o tensor tensão do corpo e multiplico por um vetor n normal à face de interesse. Importante ressaltar que n sempre deve ser um vetor unitário. Então, os vetores tensão e deformações são sempre escritos assim: o vetor tensão num ponto P numa direção n. E para o vetor deformação, a mesma coisa. Ele é muito usado em rosetas. Por exemplo, se eu tenho essa roseta e essa roseta tem um tensor deformação e eu estou interessado na deformação em uma direção específica, multiplico o tensor deformação por um vetor n. E assim tenho o vetor deformação. Condições limites. Teremos aqui dois tipos diferentes de condições limites: as condições limites de esforço e as condições limites de deslocamento. Para escrevermos as condições limites de esforço de um corpo, vamos usar o vetor tensão. Por exemplo, se eu tenho um cubo com uma pressão P aplicada na sua face superior e eu sei que o cubo está em equilíbrio. Nessa matéria, sempre trabalharemos com corpos em equilíbrio. Eu preciso que o tensor tensão desse cubo esteja fazendo uma tensão para cima para equilibrar com essa pressão externa P. Ou seja, estou interessado no vetor tensão nessa face superior aqui. Ou seja, calculando esse vetor tensão, posso dizer que, para o cubo estar em equilíbrio, o vetor tensão na face superior mais a pressão P na face superior é igual a zero. Para as condições limites de deslocamento, usaremos diretamente o vetor deslocamento do corpo, ou do ponto em específico. Por exemplo, os dois que mais aparecem. Se eu tenho um corpo cilíndrico onde o centro dele não se move, esse corpo cilíndrico tem um vetor UR, que é um vetor que mapeia a componente radial do corpo, e eu sei que o centro dele não se mexe, então o vetor UR aplicado em R igual a zero é igual a zero. Outro exemplo é um cubo preso no chão. Se possuo aqui o eixo Z vertical e eu sei que a face inferior do cubo
está presa no chão e não se mexe, posso dizer que a componente z do vetor aplicada em z igual a zero, ou seja, na face inferior aqui, é igual a zero. As tensões e deformações principais são grandezas que são calculadas a partir da diagonalização das matrizes sigma e epsilon, a partir do tensor tensão e do tensor deformação. Elas podem ser determinadas de duas formas, analiticamente ou graficamente. Se eu quero determinar as tensões ou deformações principais analiticamente, eu preciso pegar o tensor tensão e o tensor deformação do corpo e ver que as tensões ou deformações principais vão ser encontradas pelos autovalores das matrizes do tensor tensão e do tensor deformação, e as direções principais vão ser encontradas pelos autovetores das matrizes sigma e epsilon. Detalhe: as direções principais sempre devem ser vetores unitários. E a maneira gráfica, as tensões ou deformações principais vão ser encontradas pelos valores onde o círculo de Mohr corta o eixo horizontal e as direções principais são encontradas utilizando um ângulo alfa que é visto no círculo. Para que essa grandeza serve? Ela serve para simbolizar quando o meu corpo vai atingir as tensões máximas ou deformações máximas que ele pode atingir. Isso vai ser representado pelo círculo de Mohr, que como ele é construído? Eu usei aqui de exemplo o círculo de Mohr para um tensor tensão, mas para o tensor deformação, o procedimento é exatamente o mesmo. Na matéria, vamos sempre calcular o círculo de Mohr para tensores dessa forma, onde essas componentes aqui vão ser zero. Então, pego para calcular o ciclo de Mohr, eu pego o meu tensor tensão, por exemplo, na forma principal dele e localizo três vetores tensão padrões, né? Que são T1 em azul, T2 em vermelho, T3 em verde. Cada um desses vetores vai ter uma componente x em y e em z. Mas o círculo de Mohr é escrito em coordenadas normal e tangencial. Dito isso, para cada um desses três vetores, vou ter que fazer uma mudança de coordenadas. Onde, por exemplo, aqui, para o vetor T1, a mudança será essa, ou seja, a componente x dele vira normal e a componente y dele vira menos tangencial. Para o vetor T2, a componente x dele vira tangencial e a componente y dele vira normal. E para o meu vetor T3, a sua componente z simplesmente vira normal. Depois de fazer essa mudança de coordenadas de x, y, z para normal e tangencial, traçamos os três vetores aqui num plano tensão normal por tensão tangencial. Vemos que sempre vamos ter um vetor T3 que fica colado no eixo normal. Então, vamos pegar os outros vetores que não ele, ou seja, T1 e T2, vamos pegar as duas pontas dos vetores e traçar uma reta ligando as duas pontas. O ponto onde essa reta D tocar o eixo normal nos dá o centro do primeiro círculo. Então podemos ver aqui que essa distância é exatamente igual a essa distância. Dado isso, colocamos a ponta seca no compasso aqui no centro e a ponta com a lapiseira em uma das cabeças dos vetores e traçamos o primeiro círculo aqui. Nos pontos onde esse círculo tocou o eixo normal, encontramos o valor de duas tensões principais, sendo encontradas pela medindo aqui em relação à origem. O segundo círculo vai ser dado calculando o ponto médio entre aqui onde o vetor T3 acabou, que nos dá a outra tensão principal, e esse sigma 2 aqui. Ou seja, calculamos o ponto médio entre esse ponto e esse ponto e traçamos o segundo círculo. O terceiro círculo vai ser dado entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, calculamos o ponto médio entre esse ponto e traçamos o maior círculo.
Esse maior círculo vai ser usado para determinarmos a tensão tangencial máxima, que será dada pelo raio do maior círculo aqui. O ângulo alfa que comentei para achar as direções principais é esse aqui. É o ângulo alfa fica localizado entre a reta que traçamos e o eixo normal. É o menor ângulo entre essa reta D e o eixo normal aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse, então tanto faz. Mas esse ângulo alfa, ele aparece dobrado no círculo de Mohr. Uma vez calculado esse ângulo, usamos essa relação aqui para determinar as direções principais. A primeira direção principal será uma abertura positiva desse ângulo no eixo XY, e a segunda direção principal, uma abertura aqui negativa em relação ao eixo XY. E a terceira direção principal será sempre dada pelo vetor unitário em Z, ou seja, o vetor 0, 0, 1. Decomposição esférica e deviadora. Isso consiste em escrever um tensor-tensão e uma parte esférica mais uma parte deviadora. Escrever o tensor-tensão como a soma de outros dois tensores. Então, como é que eu calculo essas duas componentes? Eu tenho aqui o meu tensor-tensão e a sua parte esférica, σs, vai ser dada por essa fórmula aqui, onde eu simplesmente abro uma matriz e coloco na diagonal principal 1/3 que multiplica σxx mais σxy mais σxz. Fazendo uma manipulação nessa equação, vemos que a parte deviadora S é dada pelo tensor-tensão original menos a parte esférica dele, que é esse outro tensor aqui. Fazendo isso, encontramos a parte deviadora S. Então, essa aqui é a decomposição em parte esférica e parte deviadora. A gente vê que a parte deviadora é simplesmente o tensor original subtraído desse tensor na parte esférica, né? A gente vê que σx menos isso aqui, σyy menos isso, σz menos yy, e as outras componentes continuam iguais. Então, o último tópico é critérios de falha. Então, os critérios de falha, eles são usados quando eu quero estudar a tensão limite que eu posso aplicar no meu material para que ele não falhe. Então, dado isso, representamos sigma 1, 2 e 3 como as tensões principais que definimos antes e introduzimos um novo parâmetro chamado Fy, que representa o limite elástico do material, que nada mais é que uma tensão que representa a tensão máxima que eu posso aplicar no material. Os três critérios de falha mais famosos são o critério de Rankine, onde eu simplesmente observo qual é a maior tensão principal em módulo e tenho que dizer que essa maior tensão principal precisa ser menor que o limite elástico. O limite elástico também é dado em Pascal, na mesma unidade da tensão. O critério de Tresca consiste em pegar a máxima diferença entre as tensões principais, ou seja, entre o módulo, né? Então, o que que consiste? Eu faço aqui, calculo sigma 1 menos sigma 2, sigma 1 menos sigma 3 e sigma 2 menos sigma 3. Calculo isso, tiro o módulo, daí desses três valores calculados em módulo, eu pego o maior valor entre eles e esse maior valor precisa ser menor que o limite elástico. O critério de von Mises é dado por essa fórmula aqui. 1 sobre raiz de 2 vezes a raiz da soma das diferenças das tensões principais ao quadrado. Fazendo isso, eu encontro a tensão equivalente de von Mises, e essa tensão equivalente de von Mises precisa ser menor que o limite elástico. Um outro conceito que aparece muito é o conceito de coeficiente de segurança, que, ao aplicar um coeficiente de segurança, o novo limite elástico vai ser dado por isso. Eu estou, por exemplo, usando um coeficiente de segurança igual a 2. Então, eu sei que a minha tensão máxima precisa ser menor do que metade do limite elástico material, por exemplo. Então, se eu usasse aqui, por exemplo, um coeficiente de segurança 2 para o material
não falhar, eu preciso dizer que a máxima tensão precisa ser menor ou igual a F sobre 2. Por isso que eu coloquei aqui, ao usar um coeficiente de segurança M, o novo limite elástico será dado por Fy sobre N. E é isso por hoje.